Continua tendo algum problema? Como é que é? Alô, Alô? Eu estou te acho que nós ouvindo. estamos. A hora que eu acho que podemos entrar já. Uhum. Então, uma boa tarde a todas e todos que estão vendo essa iniciativa da Fundação Perseu Abramo, dentro dos 41 anos do Partido dos Trabalhadores. É a nossa contribuição especial nesse dia. E estamos hoje com dois convidados especiais, que são os companheiros Franklin Martins e José Dirceu, que em breve estará conosco. Franklin foi secretário do nosso ministro, do nosso governo, um colaborador e contribuidor ativo do Partido dos Trabalhadores, dos debates políticos que se fazem no Brasil há muito tempo. Posso dizer, um amigo, um experiente e inteligente analista e construtor de perspectivas para um processo de transformação no Brasil. Então, é uma honra, um prazer estar com o Franklin aqui. Quero agradecer a participação em rede da TV 247, do DCM, do Fórum, que, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, estão também co-editando, né? Participando dessa atividade, e ela é feita objetivando celebrar os nossos 41 anos do nosso partido e também fazer uma contribuição importante para compreender esse momento que o país vive. Em alguma medida, se a gente conseguir avançar também, fazendo alguma correlação com o que se vive no mundo hoje, né? Alguns países se livraram da extrema-direita ou de perspectivas à direita e estão abrindo caminhos novos. E o que nós objetivamos no Brasil é uma contribuição para que o país, o povo, as pessoas que querem construir uma perspectiva democrática, transformadora para o país, para o Brasil, possam se animar e ativar esse processo. Então, essa é a ideia, Franklin, da gente fazer um bate-papo, uma conversa sobre o Brasil de hoje e perspectivas que podem se abrir de mudança. E acabou de chegar o Zé Dirceu, tomando o seu lanche da tarde. Vou tomar uma medicação, e se eu não comer, me acaba com... Eu tive um problema, uma crise esses últimos 2 dias, aquelas inexoráveis aos 75 anos, consequências de outras. Franklin, então, tudo bem? Tudo bem, Dirceu? Saudações. Não tão bem quanto Voz Mercê, mas conduzindo aqui meu barquinho. Anda meio desgovernado. Botando para baixo, Dirceu, tá bom. Então, Dirceu, um prazer, uma honra, a Fundação te receber aqui. Nós estamos em rede com a TV 247, com a TV DCM, com a TV Fórum, numa atividade que está dentro da comemoração dos 41 anos, nos quais você tem um papel muito grande. E é muito importante contar com você e com o Franklin aqui. Então, estava introduzindo a ideia da gente falar um pouco do Brasil de hoje e das perspectivas possíveis que podem se abrir de mudança. Pergunto quem que poderia dar a inicial. Pode ser o Franklin, que já estava... O Zé acabou de chegar. Pode ser, Franklin? Como você quiser, vocês é que manda, eu estou na casa de vocês, então vocês é que mandam. A não ser que o Dirceu queira começar, porque ele acabou de chegar, então talvez... Vamos ouvir uma voz. Eu posso começar, mas eu preferia ouvir a voz
uma voz externa, como a do Franklin, Tá bom. para nos iluminar, Tá bom. iluminar o nosso caminho. Bom, então vamos lá. Eu queria começar dando parabéns aos militantes do PT, os simpatizantes do PT, pelos 41 anos do partido. 41 anos em qualquer lugar do mundo é uma eternidade para um partido. Os partidos costumam durar muito pouco. No Brasil, 41 anos. Qual o partido no Brasil que tem 41 anos hoje em dia? E isso é algo que mostra que se o PT está chegando aos 41 anos é porque ele tem currículo, ele construiu coisas, ele fez coisas. E eu falo isso com enorme tranquilidade. Eu não sou militante do PT, nunca fui militante do PT, não sou militante de nenhum partido. Eu sou um militante do campo progressista e tenho enorme respeito e admiração pelo PT, apesar dos seus erros. Todos os partidos têm erros, cometem erros, mas o PT é efetivamente o partido que, ao longo dessas 4 décadas, foi conseguindo organizar um projeto político de resistência e depois de projeto de governo, promoveu transformações importantíssimas no país. Então o PT tem muito do que se orgulhar, embora é bom se orgulhar sem se achar muita coisa, entende? Porque quem se acha muita coisa deixa de agir com a rapidez e a profundidade necessária quando os momentos são de crise aguda. E eu queria, então, entrar na situação atual. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil um momento terrível, terrível. Houve extraordinárias conquistas nas últimas décadas, os governos do campo progressista, do campo popular, nucleados pelo PT, os 2 governos do Lula e o primeiro governo da Dilma, deixaram um saldo extraordinariamente positivo. Quer dizer, durante o processo que já vem da Constituinte em diante, quer dizer, o Brasil foi um país que foi construindo uma pactuação democrática consolidada na Constituição de 88, quer dizer, e esse processo, quer dizer, criou condições para o Brasil evoluir extraordinariamente, embora com muita coisa para fazer, muito problema, mas quando você compara com o que vinha antes, o Brasil pôde crescer durante esse período, pôde incluir durante esse período, pôde ser mais democrático durante esse período, pôde deixar um saldo com mais esperança e oportunidade para as pessoas. E isso tudo foi posto em xeque, foi derrubado pela ruptura da pactuação democrática que se deu com o golpe contra a presidente Dilma, em 2016, um golpe orquestrado pelo establishment brasileiro, com as organizações de mídia, especialmente a TV Globo, à frente desse processo, e comandado no Congresso por 2 personalidades que falam tudo sobre aquilo que houve. Eduardo Cunha na Câmara e o candidato derrotado do PSDB às eleições, Aécio Neves. Quer dizer, esse processo aberto, com essa ruptura, lançou o país numa incerteza monumental. Quer dizer, ficou evidente que o establishment sabia que não tinha voto para derrubar esse processo de inclusão e apelou para um golpe e um novo formato, um formato jurídico-institucional, onde as instituições funcionam, mas não fazem o que devem fazer. Elas agridem a base daquilo tudo, que é a pactuação democrática. Depois nós tivemos a eleição do Bolsonaro, entende? Em condições extraordinariamente difíceis. O establishment achava o seguinte, deixa o Bolsonaro, eu sempre cito o seguinte, uma frase do Huck, entre o primeiro e o segundo turno, que eu acho que define muito bem como o establishment no Brasil encarou a possibilidade da vitória do Bolsonaro quando teve que optar entre Bolsonaro e Haddad, foi para o Bolsonaro. O Huck disse o seguinte, não vou votar no PT, nunca votei, nunca votarei no PT. O Bolsonaro, eu não penso igual a ele, mas ele chegando lá, ele se acalma e a gente ajeita ele e nós vamos ver como vamos fazer. Eles achavam que iam domar o Bolsonaro. E está claro que não vão domar o Bolsonaro. Bolsonaro é o que ele é, está apoiado na irrupção de uma base de direita no Brasil, uma base preconceituosa, agressiva, homofóbica, contra a mulher, contra o Nordeste, é uma coisa muito forte e que não tem nenhum compromisso com a inclusão social, com a soberania nacional, com os direitos humanos e com a democracia. Então, nós estamos vivendo um processo gravíssimo e esse processo se agudizou de uma forma extraordinária com a pandemia, porque o Bolsonaro partiu para uma coisa negacionista, um desgoverno, porque nós não temos governo no Brasil, um desgoverno não sabe o que faz, diz que vacina não funciona, no dia seguinte diz que pode ser desde que não seja chinesa, cada dia uma coisa, é um papo meio de camelô, entende? Vendendo alguma coisa para ver se engana o público que encostou ali na barraquinha dele.
com todo respeito aos camelôs, que são muito melhores do que o Bolsonaro. Entende? Mas esse tipo de coisa, esse desgoverno, nós não temos vacina, não temos programação, temos uma quantidade de mortes no Brasil já muito grande e o auxílio emergencial, que era o que ainda vinha segurando a população numa situação de crescimento do desemprego, de crescimento da inflação e de falta de oportunidades, com o fim do auxílio emergencial, nós estamos assistindo uma situação dramática de crescimento da miséria, basta andar nas ruas, quer ver, de crescimento da pobreza, de crescimento da incerteza. E esse processo que nós estamos vivendo, seja com a questão da pandemia, seja com a questão do desgoverno na vacinação, seja com a agressão aos direitos humanos e com a crise econômica e social se agudizando de uma forma brutal, nós estamos assistindo esse processo e, infelizmente, eu acho que as nossas lideranças não estão enfrentando essa situação com a dramaticidade que ela requer. Nós não estamos vivendo um momento simples. Nós estamos vivendo um momento complicadíssimo. Não basta dizer que vai fazer mais o que já fez. Não, nós temos que deter o que está aí, impedir que eles liquidem o país e impedir que eles continuem a destroçar o povo e a destroçar toda a perspectiva de unidade nacional. É algo gravíssimo que nós estamos vivendo. E, lamentavelmente, eu não tenho explicação para isso, eu vejo as lideranças do campo popular meio paralisadas, às vezes perdidas em questões menores, em diferenças de opinião sobre isso ou sobre aquilo, quando é evidente, na política, o Dirceu sabe disso perfeitamente, é fundamental a cada momento você saber quem é o inimigo principal. Você pode ter adversários, mas você tem que saber quem é o inimigo principal. Tem que saber qual é o problema que você tem que enfrentar. E o que nós temos de enfrentar, basicamente, é o Bolsonaro. O que nós temos que enfrentar, basicamente, é o desgoverno que está liquidando o país e submetendo o povo brasileiro a uma situação de enorme incerteza e a própria estrutura nacional a riscos que ela não enfrenta desde o período das regências. Entende? Nós estamos assistindo um processo muito complicado. Era o momento das nossas lideranças, e aí são todas elas, entende? Quer dizer, eu falo, é o Lula, é o Flávio Dino, é o Ciro, é o Boulos, para citar assim, os mais, estarem sentando para conversar. E como que nós vamos liderar e construir uma reação a isso que está aí. Porque é muito fácil a gente dizer, o povo não está indo para a rua. Olha, o povo brasileiro tem uma experiência muito grande. Ele não vai para a rua se ele achar que vai para a rua e vai tomar ferro. Se vai ser bucha de canhão. Ele vai para a rua se ele sentir o seguinte, eu indo para a rua, eu tenho perspectiva, pelo menos, de conter o que está aí. E, para isso, ele precisa ter lideranças que deem a ele essa perspectiva. E eu acho que, infelizmente, não está dando. Eu acho que nós estamos fazendo política um pouco remoendo o passado, remoendo diferenças, quando nós tínhamos que estar assinalando, sinalizando os gravíssimos problemas do momento e apontando para o futuro e juntando tudo em torno desse núcleo de resistência do campo popular para enfrentar a situação que nós temos pela frente, que é gravíssima. Então, passa a semana, entra a semana, acaba a semana, e a situação está mais ou menos a mesma. Olha, janeiro, eu acho que foi o mês mais dramático do Brasil, da sua história. E o que é que nós assistimos em janeiro? Alguma comoção nas lideranças políticas que chamassem o povo, dentro das circunstâncias, entende, a enfrentar o que está aí? Não, é uma situação meio de paralisia, como é compreensível, não se pode ir para a rua, não se pode fazer uma série de coisas, mas as lideranças podem se articular, as lideranças podem apontar, olha, tem luz no fim do túnel, desde que a gente vá por aqui, desde que a gente vá por... Elas têm que sentar para conversar. Nós não podemos que as nossas lideranças continuem cada uma conversando com o seu umbigo, com o seu partido, com o seu quadrado. Nós temos de ir para algo muito mais importante que isso, que é apontar a necessidade de não deixar esse desgoverno continuar destruindo o país. E abrir alternativas e perspectivas para isso. Isso não é simples. Na política, eu falo isso pela minha experiência política, eu e Dirceu estamos da mesma geração, Dirceu um pouquinho mais velho, mas fomos companheiros de prisão junto, no tempo do movimento estudantil. Mas na política, talvez os momentos mais difíceis que existem para as lideranças, para os partidos,
sejam os momentos onde eles têm de fazer uma inflexão política. Ou seja, eles não apenas devem continuar a fazer mais ou menos o que já vinham fazendo, a inércia, tocando para frente uma coisa que já vem lá de trás. Nós estamos vivendo um momento que tem que fazer uma inflexão política. Tem que entender que o maior não é construir e reconstruir o PT, não é isso. Ou o Ciro conseguir fazer que ele consiga se articular com, sei lá, com quem que ele quer se articular, alguma coisa ali na centro-direita. Não. Ou qualquer outra coisa. A principal questão é que tem que fazer uma inflexão para juntar o povo para resistir ao governo, ao desgoverno, e ser capaz de enfrentar a situação que nós estamos vivendo e abrir perspectivas para isso. Eu espero que, nas próximas semanas, caia a ficha de que não dá para continuar assim. Porque o Bolsonaro, o fascismo e os regimes assemelhados ao fascismo, eles não triunfam porque eles apontaram futuros gloriosos. Às vezes entende? Às vezes o Hitler apontava futuro glorioso, o Mussolini apontava futuro glorioso, acabaram levando um fumo monumental, lançando seu país em crises monumentais. Mas não é isso que faz, é que o fascismo começa a se apresentar enquanto vencedor, vitorioso dentro da disputa interna. E ele só consegue fazer isso quando as forças políticas que deviam se opor a ele estarem juntas, elas continuam a perder, elas continuam a reclamar. Fica o negócio do chororô. Então, de um lado, é o vitorioso falando grosso, e do outro lado, um bloco de perdedores, um falando mal do outro, criticando, etc. Gente, nós temos que virar a página, nós temos que fazer uma inflexão. Lula, Ciro, Dino, Boulos têm que sentar para conversar e ajudar o Brasil a sair disso. O que vai ser em 2022? Se vê depois. Mas o essencial agora é fazer essa travessia que nós temos pela frente. E a travessia encostando o desgoverno no canto e não deixando ele destruir o país e disseminando esperança no povo, disseminando confiança no povo de que ele tem que voltar para a luta para enfrentar o que está aí. Agora, para isso, tem que fazer uma inflexão. Não pode ficar remoendo o passado. Tem que encarar o presente e tem que apontar questões para o futuro. Muito bem. Fiz bem de não falar em primeiro lugar. Pude ouvir Franklin Martins e as suas assertivas. Tá me ouvindo, Árabe? Eu estou, Tá me ouvindo? Eu tô. Árabe não está me ouvindo. Você está me ouvindo, né? Árabe, está me ouvindo? Está me ouvindo, Árabe? Acho que ele está com dificuldade lá. Eu acho que está gravando, né? Então, vamos lá. Bem, foi muito oportuno e importante ter ouvido o primeiro Franklin Martins, com quem eu concordo em gênero, número e grau. Veja bem, nós já estamos há 50 anos na luta política. O PT com 41. Na verdade, 55 no meu caso e no caso do Franklin, por aí. Portanto, nós não inventamos a roda. Essa roda da história brasileira vem girando. Né? O que nós estamos assistindo é a tentativa de cortar um fio da história que o nosso país construiu nesses 70 anos, que garantiu a sua independência e soberania, garantiu um Estado nacional. E não é qualquer Estado nacional. Porque o Brasil, com a Constituição de 88, bem lembrada pelo Franklin, e com as conquistas, né, de várias gerações, vários governos de natureza diferenciada. O Estado Novo getulista, o governo democrático nacionalista do Getúlio. Né? A ditadura militar, o governo Médici, mas o governo Geisel do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. A era FHC, que foi a primeira tentativa de romper esse fio da história de soberania e independência nacional, de desenvolvimento nacional, de integração e participação da classe trabalhadora na riqueza e na renda do país, e democrático. A democracia nos custou a luta contra o Estado Novo, de várias gerações, a luta contra o governo Dutra, um governo reacionário, repressivo, católico, pró-Estados Unidos,
A luta contra os golpes militares, 50 contra o Getúlio, 55 contra JK, 61 que o Brizola armou o povo, dividiu o Terceiro Exército, chamou a rede da legalidade pelas rádios, levantou o Brasil. As derrotas do parlamentarismo em 63, as reformas de base, nos custou a luta contra a ditadura, porque eles triunfaram. O estamento militar que tutela o país, junto com a elite do país, agrária, extrativista no começo, hoje o agronegócio, a grande mídia, sempre os Estados Unidos presente, deram o golpe de 64. Nos custou 21 anos de luta. E lutamos, veja bem, eu quero caracterizar isso também, que há uma evolução na classe trabalhadora brasileira, porque ela não existia no começo do século. O Brasil é um país de escravidão, um país que mulher e analfabeto não eram cidadãs e cidadãos. Um país que quem primeiro se levantou para mudá-lo foi o tenente, classe média. A classe operária tinha feito algumas greves, o Partido Comunista tinha sido fundado, mas ela veio, com o capitalismo avançando, a industrialização, a urbanização, ela veio ganhando consciência dos seus direitos, lutando pelos seus direitos, tendo seus partidos, o PTB, porque muita gente esquece que grande parte dos trabalhadores votou no PTB, votou no Getúlio, inclusive. E no MDB, depois de 74, quando a ditadura foi derrotada nas urnas, depois de 5 anos de terror do ato institucional número 5. Ela tinha sido derrotada em 66 nas urnas, em Minas e no Rio. O povo se levantou contra a ditadura. Depois nas ruas, os estudantes, a classe média, as grandes empresas, as grandes greves, a resistência armada. Mas depois de 74, quando o MDB derrota a ditadura, retomamos a luta. Estudantes, reconstrução da única, anistia nos bairros das grandes cidades, porque a urbanização foi sem infraestrutura social, sem nenhuma atenção. E veio a luta, porque quando tem exploração, opressão, tem luta. Se há aqueles que forjam, desenvolvem, consolidam, constroem essa luta. Inclusive a consciência de por que nós estamos lutando. E vieram as grandes greves operárias e a derrota. Nunca mais a Arena, depois do PDS, ganharam a eleição. Em 78, o MDB elegeu o presidente no colégio. Veio o pacote de abril. Você vê? Veio Figueiredo, a campanha da direta, o impeachment do Collor, a oposição aos 8 anos do Fernando Henrique. E essa classe trabalhadora ganhou tanta consciência dos seus direitos pela luta, por partidos políticos, o PTB lá atrás, o MDB, que era uma frente, né, de direita, centro-esquerda, os partidos que estavam reprimidos participavam dessa frente. Depois, essa nova classe trabalhadora, inclusive da indústria de base, da urbanização, já da escolaridade, do ensino médio, técnico profissional, criou o PT, a CUT, e deu 4 vezes o governo para um partido político. Fato inédito também, Frank. Inédito. Claro. Pode procurar. Fato inédito. 4 vezes. Então aqui tem um povo que tem uma consciência, tem uma história, tem um fio da história. É isso que eles querem. E tem um país independente e soberano, porque o Brasil é o 5º país em território, 6º em população, umas 10 maiores economias do mundo. Tem 3 soberanias que poucos países têm: alimento, segurança alimentar. Agora estão importando alimentos, porque destruíram as reservas, né, o abastecimento, a política que tínhamos constituído. Tem energética e limpa, porque no Nordeste já é eólica. E nós temos autonomia científica e tecnológica. Potência. Nós somos uma potência no sentido duplo da palavra. Potencial e potência. Ela não é desenvolvida, é sabotada. Esse governo sabota a ciência, sabota a educação, sabota a ciência e tecnologia. O governo negacionista, fundamentalista, religioso. É um perigo. Vai levar o Brasil a uma tragédia. As tragédias acontecem. Vamos lembrar que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, até a Rússia. Toda a Europa, parte da Ásia, a Ásia, o Japão, a Coreia, Indochina, Malásia, Tailândia, tudo destruída. Grã-Bretanha destruída. 2 vezes, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Norte da África destruído. A devastação. Então nós estamos numa tragédia. Porque eles querem o quê? Eles querem desmontar o Estado Nacional que foi constituído.
Porque poucos países da América Latina, acho que nenhum, tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e Banco Nacional do Nordeste. Isso significa que você tem um instrumento de desenvolvimento, de poupança, porque para crescer, nós já temos as condições, somos industrializados, temos tecnologia, estamos 200 milhões de brasileiros, temos esses 3 fatores da agroindústria mais moderna, com todos os problemas do mundo, temos a agricultura familiar, que é um patrimônio fantástico, temos um empresariado no país, diversificado, amplo, e uma classe trabalhadora. Então, esse país não cresce, não é porque não tem instrumentos, e mais, ele tem um estado de bem-estar social. Porque qual é o país do nosso mundo, tirando os países chamados desenvolvidos, que tem educação gratuita com material escolar, transporte e merenda, com todos os problemas? O SUS, está aí o SUS agora na pandemia. Todo mundo vem aqui estudar o SUS, todo mundo vem aqui estudar o BPC, Bolsa Família, seguro-desemprego, previdência, salário mínimo. Isso foram conquistas, então eles querem desmontar isso, privatizar, inclusive a saúde e a educação. Não é só a Petrobras que eles estão vendendo por 1/3 do valor, 20% do valor. Um país que não controla a sua energia e a sua moeda não vai ter independência nesse mundo. Esse mundo vai ser o mundo da guerra pela água, pela terra fértil. O Brasil tem 40% das terras férteis do mundo. Estão desmontando tudo isso. É isso que eles estão fazendo. Então é o seguinte, e com essa coisa autoritária de milícia, essa coisa da família, essa coisa, essa preconceito, racismo, homofobia, destruição da ciência. Então, como o Franklin disse, o nosso problema é tirar isso da frente, virar essa página. Nós não podemos vacilar sobre isso, ter dúvida do que está acontecendo. Então nós estamos falando, tudo que nós falamos do Bolsonaro não é fato. Porque aí depois nós nos comportamos como se estivesse enfrentando o Itamar Franco, o Fernando Henrique, ou mesmo o Collor, né, ou o Sarney. Não, não é isso. Não é isso. E nós não estamos falando de qualquer país, quero repetir, o Brasil integra a América do Sul, porque é uma coisa natural. É natural. Eles precisam do nosso mercado, nossa tecnologia, capital e serviço, e nós precisamos desses países. Como o Mercosul já mostrou, como a Unasul, como o Brasil exportando capital, tecnologia e serviço estava mostrando, que veio a Lava Jato, veio essa coisa absurda, ridícula, porque aqui é o país que o atraso triunfa, né? O BNDES quase foi fechado porque financiava exportação, né? O Brasil só é o que é porque os ingleses financiaram as ferrovias, os portos, o telégrafo e a urbanização das cidades e os bancos foram criados aqui. O Brasil deu um salto para a industrialização depois. Sem isso, o Brasil, mesmo com a Primeira Guerra Mundial, não se industrializaria. Então, nós precisamos, primeiro, mudar. Porque o mundo mudou e o Brasil mudou. Então nós temos que mudar. O PT tem que mudar. Se não mudar, fenece. Partido desaparece. Bem lembrado do Franklin, porque vamos lembrar dos partidos, né? Bem, temos que lembrar que os partidos comunistas viveram sob a repressão, terror, a vida toda, né? Então temos que colocar nesse contexto. Mas, de qualquer maneira, o PT tem 41 anos e tem um legado fantástico, tem um acúmulo fantástico, tem uma militância fantástica, tem uma liderança como Lula e tantas outras, né? E tem um histórico. Agora, tem experiência também suficiente para não cometer os mesmos erros. Porque aí nós ficamos com medo. Não podemos participar de frente ampla. Mas como se nós participamos das diretas e do impeachment do Collor? Nem fomos para o colégio eleitoral e nem fomos para o governo Itamar, ainda que não fomos em termos, né? Porque tivemos muita influência na Constituição do governo, indireta. Nós estamos com medo do quê? Aí não fazemos frente democrática também. Aí nem fizemos a de esquerda em 2020. Aí eu não consigo entender. Então nós não estamos enfrentando o Bolsonaro. O Bolsonaro só não é ditador, eu tenho repetido isso, estou ficando até chato, porque o Supremo e o Congresso Nacional, a grande mídia, evidentemente a nossa luta também das esquerdas, da oposição democrática, impediram. Foi o Supremo que disse que ele não podia governar por decreto-lei, porque ele começou a fazer decreto-lei como a ditadura governava, que não podia fazer censura em escola sem partido, que não podia tirar autonomia das universidades, por aí vai. Vocês conhecem tanto. E no Congresso é que caiu a capitalização da Previdência e uma
a violência contra os trabalhadores e trabalhadoras rurais, contra os professores e professoras, contra o PPC. Foi lá que caiu o Estado policial, que agora está apodrecendo da Lava Jato, no pacote anticrime, e foi lá que o Fundeb não passou a dar a parte fundamental dos seus recursos. Quando precisa dobrar ou aumentar 30% dos recursos de educação e fazer uma revolução tecnológica e científica no país, isso que estão fazendo com a Petrobras, com o Banco do Brasil, é a destruição do Estado Nacional. Isso do Banco Central Independente, o Serra hoje se levantou contra isso. É algo assim que, quer dizer, vão entregar o país para 1% dos brasileiros que tem 28% da renda e para 10% que tem 50%, o capital internacional. Vem aqui um fundo constituído com petróleo da Arábia Saudita comprar refinarias da Petrobras. E nós pegamos a renda do petróleo, que faria uma revolução nesse país, ou impulsionaria ela do ponto de vista industrial, tecnológico, e de renda nacional do petróleo, porque se trata do seguinte: qual é a renda do petróleo, de qualquer riqueza que um país fica como renda nacional para investir na infraestrutura econômica social, na ciência e tecnologia, para proteger o meio ambiente, para universalizar a saúde e a educação. Então, eu sou totalmente favorável a que nós mudemos. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo e nós estamos fora da época que está surgindo e fora da aspiração, da ansiedade da juventude. Nós não estamos vendo isso? Porque nós estamos fora das redes, porque estamos analógicos, porque nós estamos fora dos bairros, porque hoje a metade da classe trabalhadora não está em local de trabalho. Né? Está desempregada, trabalha nas ruas, né? Ou está na informalidade, no próprio bairro, prestando serviço ou fazendo comércio. Né? Essa é a verdade. Os 33 milhões de carteira azul, os sindicatos têm que dar uma resposta a isso. E os sindicatos foram massacrados com as reformas trabalhistas, previdenciária, com a terceirização, com o fim do posto sindical, porque nós também sofremos derrotas. A derrota do golpe parlamentar jurídico, como o Frank bem lembrou, e do processo sumário político de exceção que levou à condenação e à prisão do Lula, e a derrota de 16 e a derrota de 18, apesar que foi uma derrota eleitoral, mas foi, de certa forma, uma recolocação política, porque ir para o segundo turno com mais de 30 milhões de votos mostrou que essa base social, esse fio da história, essa consciência democrática, nacionalista, progressista, de um Estado, existe no país e é forte, e nós ainda respondemos por ela. Somos vistos como porta-estandarte delas. Temos que mudar, porque se nós queremos vencer em 22, nós primeiro precisamos cumprir nosso papel em 21, que é a pandemia, é a solidariedade social. Há muitos anos eu ficava assustado, porque eu me lembrava, durante a ditadura, que eu estava clandestino, como é que começou os partidos voltarem a atuar. Os estudantes, os departamentos jurídicos, centros acadêmicos, na medicina, na assistência social, começaram a ir para os bairros. Não lembra disso? Como os bairros estavam totalmente abandonados, sem infraestrutura nenhuma, começou a luta, porque a pobreza e a miséria traz luta. Mas a direção da luta, com o nível de consciência, o sentido dela, é feito na vida política cultural, na vida social. E foi feito. E nós temos que voltar para os bairros. A solidariedade social é o seguinte: é o braço amigo, é a porta aberta da casa do partido, da casa da mulher, da casa do negro, da casa do jovem, é a cultura, é a luta por melhores condições de vida, porque as cidades estão sendo degradadas totalmente pela especulação imobiliária, pelo abandono, é só ver as enchentes, é só ver a situação do transporte, e agora esse agravamento com a pobreza e com a fome por causa do desemprego, do fim do auxílio emergencial e do aumento dos preços que vieram para ficar, porque isso é a privatização total, do controle de abastecimento, políticas públicas que o Estado tinha com relação a alimentos, que não tem mais. Então nós vamos viver uma situação que exige de nós isso que o Frank falou. Primeiro, é inconcebível que as lideranças não conversem, inclusive as lideranças democráticas que não são de esquerda. Vou deixar bem claro aqui a minha opinião, inclusive, porque nós temos uma pauta democrática. É de chorar o que aconteceu na mesa da Câmara, que o MDB, o PSDB e o DEM simplesmente foram
implodidos pelo bolsonarismo, foram cooptados em grande parte, agora está essa disputa entre o Maia, entre o Aécio e o Dória, o Maia e o ACM Neto, e o MDB está quieto, mas o MDB nós sabemos pelo Senado que já é parte do governo. Certo? Então, veja bem o risco que nós estamos correndo, de não ter uma oposição liberal-democrática, mas tem um eleitorado liberal-democrático, tem um eleitorado democrático-conservador. Nós temos que conversar com ele. Porque se vocês observarem, e a Rede Globo, já foi citada aqui, pode servir como, assim, o parâmetro, a agenda é a educação pública, o SUS, né, a vacinação, a luta antirracista, a defesa da mulher, veja bem, a defesa do meio ambiente, outra política externa. Então, as oposições que não são de esquerda estão construindo um programa que não é só, ou vai ficar escondido a parte das reformas que nós chamamos o desmonte do Estado, a privatização de toda a vida do país. Então, nós temos mais essa dificuldade. Então, mais uma razão para nós nos unirmos, para ser uma alternativa em 22. Agora, tem que unir de baixo para cima. Porque quando as lideranças se unirem, como aconteceu com as centrais sindicais que fizeram uma coordenação, um programa mínimo, um porta-voz, então operando no nível institucional e começar agora a tentar descer para os sindicatos. Tem que ser na base da sociedade, reunir os partidos políticos, porque já existe a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, 400, 600 entidades, milhares de entidades que estão nessa expectativa. Se essas lideranças se unem embaixo também. Constrói-se uma candidatura só? Talvez não, talvez sim. Constrói programa mínimo? Sim. Programa não é problema. Todos concordam que o Brasil precisa de uma reforma tributária radical, progressiva. Todos concordam que o sistema bancário e financeiro não pode continuar expropriar a renda da classe trabalhadora com juros que no mundo todo o juro é negativo, é 1% o título de 10 anos do Tesouro Americano. Todos os países desenvolvidos têm dívidas públicas, com exceções, mas não a Itália, não o Japão, enormes. O Brasil continua gastando 350 bilhões com a dívida pública. Mais 350 isenções tributárias, aí tem déficit público, tem dívida, mas o problema do Brasil não é esse, é a concentração de renda. Então precisa de uma revolução social. Essa revolução social pode ser pactada por ambos os setores da sociedade, não só de esquerda, em torno de uma reforma do sistema bancário e financeiro, uma reforma tributária, e o país vai ter que avançar para uma reforma política. Então, a minha opinião é que 41 anos, parabéns para nós e para o PT. Agora, se nós queremos mais 40 anos, nós temos que mudar. Porque, veja bem, não está garantido. Nós vimos o resultado da eleição municipal. Muito bem, todos nós sabemos que não se pode projetar isso para 22, mas veja bem, os partidos de direita, fizeram 10 milhões de votos. A coalizão MDB, PSDB, DEM, mais o Centrão, 40, 45. E nós fizemos 20, 25. Esse é o país, é um retrato um pouco do país. Lógico que pode mudar isso, porque o Alckmin perdeu quase 2/3 dos votos para o Bolsonaro. Não acontecerá isso novamente, na minha opinião. A minha opinião, vamos dizer assim, minha mais intuição do que opinião é que o Bolsonaro não vencerá essa eleição no segundo turno. Não vencerá. Porque ele vai acumulando, agora essa crise com o Mourão, ele não para. Né? E há um sentimento em ambos setores do país, e mesmo no empresariado, que com ele o país não vai para lugar nenhum mais 4 anos. Então eles vão buscar uma solução deles. Agora nós temos que construir a nossa, sobre o risco de nós não estarmos no segundo turno, porque eu não sei se vai se reproduzir 18 em 22, depende muito do que nós fizemos em 21, do que nós fomos capazes também de fazer as mudanças, que eu acredito que começaram. Eu estou vendo que o esforço da direção do PT nessa questão das redes. Agora, se nós não fazermos uma reforma administrativa, financeira, política no próprio PT, porque tem que mudar. Eu fico às vezes pensando, vamos olhar o mundo, a China. Não é a China, é a Turquia e o Irã. A Turquia manda tropa para a Síria, para a Líbia, para a Armênia e Azerbaijão. A Rússia ocupa a Crimeia, está lá na Ucrânia, põe míssil em Kaliningrado, dentro da Alemanha e da Polônia, lá na Europa Ocidental. A Índia. O Brasil é um país desse nível. Certo?
não é uma potência nuclear como a Rússia, a Índia e a China, mas é um país que tem condições de ter um papel no mundo. Então, a responsabilidade que nós temos não é só, e o Lula mostrou isso como presidente da República, a nível internacional, nós temos uma responsabilidade com relação à América Latina. O PT foi, de certa maneira, um exemplo para muitos movimentos, muitos partidos, e agora nós estamos vendo uma contracorrente com esse resultado no Equador, no Chile, na Bolívia, na Argentina. O que nós estamos assistindo é uma contracorrente, porque a demanda que existe, eu vou dizer assim, o vento da história, eu diria, apesar de todo o conservadorismo no mundo, toda a xenofobia, toda essa coisa racista contra os imigrantes, toda a era Trump, o vento do mundo é outro. O mundo vai ser repactuado depois dessa pandemia, como foi depois da Segunda Guerra Mundial. O capitalismo financeiro, na sua forma atual, está já comprometida com o próprio Brexit, com a própria política do que o Biden vai continuar, porque nós estamos abrindo aqui compras governamentais e serviços, os americanos estão protegendo lá os ingleses, a Europa fazendo acordo com os chineses. Então, o Brasil precisa de um governo independente, soberano, certo? E um governo que retome o fio da história. E o PT tem uma responsabilidade. Certo? E ele é o fiador dessa possibilidade, é o fio condutor dessa responsabilidade. Sem ele, nós já sabemos, o Ciro começa a namorar a centro-direita, nós conhecemos isso já. Aliás, aconteceu dentro do nosso próprio governo. Nós já enfrentamos uma crise e fomos por saídas que eram saídas, na verdade, da política liberal. Muito obrigado. Bem, obrigado a vocês. Eu queria colocar uma questão buscando extrair exatamente das introduções, colocações que vocês fizeram. E aí nós passaríamos a uma segunda rodada, e que vai ser a rodada também que encerra o nosso debate, que junto com a Fundação Perseu Abramo participam a TV 247, DCM e Fórum, que nós reputamos como muito importante essa parceria. E estamos no aniversário do PT, de 41 anos, que é um momento que a Fundação achou importante chamar a atenção para exatamente esse ponto que nós estamos tratando. Qual é o problema político central que vivemos? Acho que o Franklin focou, colocou à luz, o Dirceu fez uma colocação ampla, chamando a atenção, inclusive, para questões do próprio PT, mas não deixou de mencionar o risco de tragédia nacional, que não seria a primeira vez no mundo. Isso tudo dá uma enorme gravidade para o momento, uma enorme concentração para esse momento. O que eu queria, então, propor para uma rodada, então, que seria a rodada final, que é o seguinte: me parece, acho que parece a mais gente também, que há sinais de mudança no mundo. Então, talvez o exemplo, o acontecimento mais importante é a derrota do Trump nos Estados Unidos. Mas nas colocações iniciais de vocês dois, aparece um problema central. Um governo antidemocrático, de extrema-direita, não termina sozinho, não termina pelo seu próprio esgotamento. Essa ideia digamos, é ilusória. Ele só termina se houver uma alternativa, ou mais de uma, muito forte, capaz de iluminar um outro rumo. Me parece também que esse é um cenário internacional que está se pondo na América do Sul, há sinais, mesmo na América Latina, com o México. Então, eu acho que uma questão, claro que ela não exige uma resposta muito precisa, muito passo a passo, mas que de alguma maneira se impõe, é como e quais, ou colocando de outra forma, com quem e com quais passos se poderia avançar um pouco mais do estágio que nós estamos em direção a um momento necessário de maior condensação de alternativa
capaz de animar o povo, capaz de dar confiança, capaz de organizar o debate, de repor, vamos dizer, uma república democrática no Brasil. Então, eu ia sugerir que o Franklin falasse, e depois o Dirceu, sabendo que nós temos o limite das 18 horas. Falei demais, né? Bom, isso quer dizer que eu vou falar... Não, eu achei que... Deixa eu ver com qual tempo temos. Temos 12 minutos. 5 e 5, poderia ser uma coisa assim. Eu acho o seguinte, eu retomo o que eu falei antes. A tarefa principal agora é impedir o desgoverno do Bolsonaro de seguir destruindo o país do jeito que ele está. E isso tem que juntar todo mundo. Quem é o coração disso? Eu não tenho dúvida que são as forças do campo progressista que podem nuclear isso, mas elas não são as únicas. Há, em amplos setores da sociedade, divergências com muito aspecto que podem não estar, vamos dizer, integradas, vamos dizer, num conjunto de forças progressistas, mas eles têm aspectos progressistas. Eu acho que o essencial é juntar tudo que puder para enfrentar o desgoverno que está destruindo o Brasil e levando o povo a uma situação dramática, uma situação dificílima, uma situação que pode partir tanto para uma explosão social, onde o povo acaba pagando um preço monumental por isso, ou pode produzir uma resposta a essa situação. Então, eu acho que tem que... Olha, programa, sinceramente, o programa do Ciro é muito bom. O programa de reconstrução do PT é muito bom. Se eu conversar com o Boulos é muito bom. Se eu conversar com o Dino é muito bom. O programa não é o problema para se acertar 8 ou 10 medidas, que é fim de teto de gastos, tem que ter Estado para sair da crise, tem que ter uma reforma tributária que vá gravar principalmente os super ricos e os ricos, e o setor financeiro, como colocou muito bem o Dirceu, expropria a população, os trabalhadores o tempo todo. Quer dizer, tem que ter respeito aos direitos humanos, tem que recuperar um comportamento de soberania nacional, tem que ter direito ao auxílio emergencial como parte da questão do teto de gastos, tem que ver a questão das crianças voltarem para as aulas, tem que ter governo para isso, não é essa bagunça que está aí. Sinceramente, eu não acho que o problema é se chegar a um conjunto de 8 ou 10 medidas que terão ampla aceitação na esquerda e ampla aceitação na sociedade. O problema é fazer a inflexão. É a gente deixar de remoer o passado, as brigas menores, e entender que nós temos uma briga maior. E a briga maior é contra o desgoverno que está destruindo o país e liquidando o povo. Isso é possível de fazer? Claro que é. Se houver grandeza, se houver capacidade para olhar para o presente e para o futuro e não ficar de mal com o passado porque aconteceu alguma coisa que eu não gostei. Olha, na época da ditadura, se você fosse ficar preso a quem tinha apoiado o golpe ou não tinha apoiado o golpe, entende? Nós não íamos a muito lugar. O doutor Ulisses Guimarães apoiou o golpe, e, no entanto, foi um cara crucial na saída com a campanha das diretas. Então, nós temos que ter o seguinte, isso quer dizer que vamos então entregar o bastão para os outros? Não, o coração da resistência é formado pelas forças políticas que foram o coração do processo de inclusão social e de democratização do país. O golpe veio por causa dos acertos do campo progressista, porque fez inclusão social, porque gerou crescimento, porque deu oportunidade, porque reduziu as diferenças regionais, criou oportunidades de educação. O golpe veio, teve uma política externa ativa e altiva, cuidou da soberania. O golpe veio porque eles não ganhavam mais eleição. Tem uma coisa que a gente não percebe. Em 1930, na última eleição da República Velha, que foi a eleição mais concorrida da República Velha, votaram 1.800.000 eleitores, o equivalente a 5% da população brasileira na época. Esse processo veio crescendo. Já quando foi 45, já era o equivalente a 13%. Quando foi a eleição de 60, já era o equivalente a 17%. E com a redemocratização, isso cresceu mais ainda, o processo de urbanização, uma série de questões. Lula e Dilma foram eleitos em eleições nos quais participaram 56%, 57% da população brasileira. Não é que inscrito, não, foi lá votar. Então isso significa o seguinte,
a população passou a pesar. As grandes multidões passaram a pesar no destino. E isso é que incomodou o outro lado, porque eles estavam acostumados sempre aos acertos entre as elites. O Dirceu falou muito bem aí, o PT e as forças progressistas ganharam 4 eleições seguidas. E ganharam 4 eleições seguidas por quê? Porque estavam sintonizados com o processo de inclusão, de democratização, de afirmação da soberania nacional. E isso é o núcleo para sair dessa crise. Isso é o núcleo. Não vai ser quem fica brincando ali de que quer uma coisinha ou outra na centro-direita, mas haverá muitas pessoas que não concordam com o programa das forças progressistas, não concordam com tudo, mas que perceberão o seguinte: eu tenho que fazer opções. Eu não posso seguir com esse maluco que está destruindo o país. O Brasil merece mais do que isso. Meus filhos não podem viver fechados num condomínio. Ou tem espaço para todo mundo, ou não vai ter espaço para os meus filhos. Vamos ter claro, a classe média ficou incomodada com a criação de oportunidades que criavam problemas para os filhos e os netos delas ocuparem os postos tradicionais da classe média, seja na área da universidade, seja na área do serviço público, e uma série de áreas. Mas a classe média, enquanto teve disputa política para valer, e o Brasil crescia como todo, a classe média dizia, tem isso, mas, por outro lado, nós estamos crescendo, o Brasil está crescendo, tem oportunidade para todo mundo. Nós temos que voltar a criar um clima dessa natureza. Mas, para isso, nós precisamos das principais lideranças. E eu queria concluir falando uma coisa seguinte. O Lula ter os seus direitos de volta é uma questão crucial da disputa política. É inadmissível, intolerável que a gente fale em repactuação democrática com o Lula excluído da vida política por uma perseguição odiosa comandada pela mídia, especialmente pela TV Globo, e que o establishment foi atrás disso. Então, essa questão é crucial para a saída disso. Não dá para ser algo que não, isso tanto faz como tanto fez. Não. Democracia, os principais líderes políticos do país têm de ter os seus direitos garantidos e o povo tem que ter o direito de escolhê-los ou participar de processos políticos onde eles sejam relevantes. Obrigado, Frank. Então, Dirceu, eu peço para você, ao final, fazer um feliz aniversário para o PT e você tenha É um prazer. a responsabilidade de encerrar o nosso programa. Eu já mandei um presente. Eu já agradeço demais. Viu, Armin? Eu já mandei um presente hoje para todos que eu tenho acesso nas redes, que é uma edição da revista Esquerda Petista, da qual eu faço parte, em geral, mas não faço parte especificamente, que tem artigos de todas as lideranças do PT, tem análise, né, de todas as lideranças do PT, que é muito importante, que eu acho que a coisa mais importante do PT nesse momento é esse debate, essa conversa que nós estamos tendo aqui. Veja bem, ao contrário de 64, quando as forças políticas foram derrotadas e destruídas pela repressão, sindicatos, partidos, né, cassação, perseguição, exílio, né, milhares de demissões, listas, né, de perseguição nas fábricas, repressão nos bairros. Nós tivemos uma derrota, mas existe uma base política social que se expressou em 18, existem partidos políticos, existem sindicatos, existem mais de 600 entidades, além da Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, reunidas, existem milhares, existe uma opinião pública enorme contra o Bolsonaro. Todo o campo artístico, intelectual, científico, né? As classes médias cosmopolitas, mesmo conservadoras ou não de esquerda, estão contra ele. E nós temos a nossa base social. Então, a base, e tem a própria classe trabalhadora, seja ela a que tem emprego, tudo, ou a que vive na informalidade, certo? E mesmo os trabalhadores rurais, né? Os pequenos proprietários de terra, certo? Que o MST, a CONTAG representa, certo? Essas forças políticas, elas são uma base fundamental, o Frank expressou, as forças progressistas, nacionalistas e democráticas, não só de esquerda, porque a questão democrática está colocada. Se nós falarmos que ela não está colocada, então é tudo outra coisa. Então o Bolsonaro não é o que ele é, vamos tocar a vida. Nós sabemos que a realidade é outra. Os nossos pés estão, dia a dia, chegando no precipício. Então, primeiro, tem base social. O Nordeste é a principal reserva estratégica nossa. Desde o começo, eu tenho chamado a atenção, logo depois do golpe, logo depois da derrota de 18, que
Nossa base social, eleitoral, institucional, lulista está no Nordeste. Hoje nós temos 4 governos e todos os governos são anti-Bolsonaro. Todos. Com seus matizes, com as suas diferenças, mas todos são. Sendo que 4 são do PT, 1 do PSB, 1 do PCdoB, 1 do PDT e 2 do PMDB, do MDB, né, no caso. Então nós temos uma situação no país que tem base. Nós temos condições de atrair para esse campo, certo? Forças pequeno e médio empresários. Né? Agora, para isso, é o que eu falo. Se não há, porque é o seguinte, quando juntou no MDB, ou quando juntou as lideranças da campanha da direta, o povo entendeu que as lideranças estavam junto. Quando começou, os principais governadores, os principais partidos chegaram num acordo sobre a direta ou sobre o impeachment, se nós não chegamos num acordo, não falamos todo, porque imagina a potência que é o Lula, o Ciro, o Boulos, o Requião, o Flávio Dino e outras lideranças, os governadores, tomarem posições de tempo e tempo em comum. É outra repercussão. É outra. É como as centrais sindicais quando se reúnem. Então, a unidade dessas forças e a ação comum, porque a convocatória, certo, tem que corresponder, certo, à realidade e ao momento. É evidente que a questão do fora Bolsonaro, ou a questão do auxílio emergencial, ou da vacinação, são questões que nós precisamos potencializar com essa unidade das forças progressistas. Então, eu acredito que a minoria do país, certo, já ficou demonstrado pelas eleições, né, nós temos condições de formar a maioria. Não são as elites que têm condições de formar a maioria. Por N razões, que nós já analisamos aqui em parte, nós fomos derrotados em 18, mas saímos com 45% de voto. Quer dizer, o Ciro e o Haddad, já no primeiro turno, tiveram uma votação de mais de 40% de voto. Então, há uma base social, há um nível de consciência, há uma memória histórica, entendeu? O que nós precisamos porque não aconteceu a tragédia de 64, quero repetir. Nós precisamos potencializar isso. Para potencializar isso, nós precisamos fazer uma mudança radical no nosso modo nas nossas organizações todas, sindical, popular, partidos, nós precisamos fazer. Aliás, o mundo está fazendo uma mudança. Por fim, eu quero dirigir uma palavra à militância do PT. Porque, no fundo, o que é o PT? Né? São os milhares de militantes, simpatizantes, amigos e aqueles que depositam a confiança no PT. A nossa razão de ser. Sem eles, nós não seríamos nada. O PT é um instrumento, uma ferramenta, por isso que tem que mudar. O PT não é um fim em si, não podemos ver assim. Mas é uma experiência histórica fantástica, e é uma conquista do nosso povo, como foi a democracia, né? O PT. E no governo ele fez jus às expectativas, e o Frank relatou aqui, descreveu algumas das grandes conquistas. Né? Então, a minha mensagem nesse momento é pela razão de ser do PT, que é a sua militância. Mas, para isso, ela precisa readquirir seus direitos políticos internos no PT. Nós estamos na era digital, está se falando em votar em 22, fazer experiência num estado para votar pelo telefone. É hora de uma radical revolução interna no PT para que os filiados à militância tenham participação nas decisões, porque isso significa ação. 600, 700, 800 mil filiados e filiadas participam de certas decisões, significa ação. Significa que milhões de pessoas participarão, porque cada afiliado tem capacidade de mobilizar 10, 15 pessoas. Então, essa questão da era digital, essa questão de uma reforma política, administrativa, financeira no PT, pode parecer um viés meu de burocrata, de dirigente do partido, mas não. Isso tem um potencial extraordinário, porque o motor são os partidos políticos, né? O motor são as entidades, são as lideranças, são as organizações, sejam políticas ou não. Então, eu acredito que a minha mensagem é, primeiro, de agradecimento para mim, aqui falando, me perdoe, pessoalmente, a solidariedade, a presença amiga, o apoio que eu tive esses anos todos, toda a militância do PT, né? Minha gratidão e a minha homenagem a eles, que construíram esse grande partido político que é o PT, com todos os seus defeitos, todos os seus erros, mas
essa conquista maravilhosa nossa da democracia. Muito obrigado. Bom, com essa saudação, essa mensagem final, agradecemos a presença dos companheiros Adiceu e Franklin Martins. Tenho certeza que aqui houve uma contribuição, é claro que ela continua. Nós sugerimos a todos e todas acompanhar o Pauta Brasil, acompanhar a programação do Partido dos Trabalhadores nos seus 41 anos, dizer também que a Fundação vai promover um ciclo importante de debates sobre o socialismo, com todos os partidos desse campo amplo que vocês se referiram, com pessoas também que não são exatamente de um partido ou outro, mas que fazem parte, certamente, de um movimento que busca uma mudança democrática, uma transformação no país. E aí já fica o convite para que acompanhem. O ciclo começa em breve e será uma oportunidade do PT revisitar um debate que fez há 20 anos atrás, né, Zé? Você deve lembrar o ciclo de debate sobre socialismo do Partido dos Trabalhadores, com Paul Singer, com tantas outras pessoas, com Lula participando. Então, nós teremos um momento importante aí também de enriquecimento programático do partido. Então, um abraço a todos e todas e vamos à luta.